carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 7 ao verso 11. Amém? Sentados mesmo, vamos fazer a leitura desses versículos. O simples fato de vocês moverem ações uns com os outros já é completa derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem ficar com um prejuízo. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça, irmão. Vamos fazer uma breve oração. Ó Deus, a palavra é tua, o povo é teu, e nós oramos nesse momento para que tu fales aos nossos corações. Senhor, eu faço minha as palavras de João Batista, quando, ao encontrar-se com o Senhor, ele dizia: importa que tu cresças e eu diminua. Ó Deus, eu quero ser apenas um canal, instrumentos na mão do meu Redentor. Que tu fales à tua igreja, se essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrar aqui nos versículos que nós lemos, dando continuidade ao capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Coríntios, eu queria fazer uma observação acerca da semana passada, ok? Alguns irmãos entenderam que eu falei que não podia ser feito vendas na igreja, né, entre os irmãos, algumas coisas desse tipo, quando eu falei que uma das coisas que fazem com que a igreja perca membros são os negócios feitos dentro da igreja. E se você entender, você tem que levar em consideração a extensão das coisas, a profundidade. Eu não estava falando de coisas como a venda de uma pulseira, de um perfume. Nós tivemos recentemente aqui uma feira, né, que foi organizada pelas mulheres, um momento bem interessante. Não é disso que se trata. Até porque alguns teólogos e comentaristas, eles entendem que a situação que levou Paulo a falar acerca desse litígio, ou na realidade, o que levou um irmão a colocar outro na justiça, tem a ver com o terreno, certo? E eu sei que alguns irmãos brincaram, mas outros foram bem incisivos, ficaram meio sérios, alguns até assim meio chateados. Não se trata disso, mas se trata de parcerias, de negócios que são feitos usando, né, a igreja, salas da igreja para sociedades ou coisas desse tipo, tá bom? Então, eu queria trazer à luz esse entendimento, né, para alguns irmãos, se não para a igreja toda, ok? Segunda coisa que eu queria falar antes de entrar aqui nos versículos, meus irmãos, se você que ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, esse é o momento. Vai lá em casa, na sua casa, você procura IPF TV ou Igreja Presbiteriana de Fortaleza, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Hoje, na realidade, ontem, eu fiquei muito feliz com a notícia do pessoal da mídia acerca de irmãos que têm procurado a nossa igreja. E é nosso desejo do conselho de toda a igreja, que a Igreja Presbiteriana de Fortaleza ela seja cada vez mais divulgada, não para um crescimento numérico no YouTube, não é nada disso, mas para que o evangelho do reino de Jesus seja pregado e as pessoas conheçam a primeira igreja presbiteriana de Fortaleza como aquela
que foi a porta do evangelho para o estado do Ceará. Amém? Vamos para o texto. A semana passada nós começamos a falar exatamente acerca do capítulo 6. Um problema muito sério está acontecendo aqui. Parece que para algumas pessoas esse problema é um problema comum. O fato de levar um outro irmão para a justiça comum. E o apóstolo Paulo é muito incisivo. A expressão que ele usa inicialmente no capítulo 6 é uma expressão que demonstra a sua chateação, porque aquela igreja que ele tem uma relação profunda, aquela igreja que, de certa forma, rejeitava o seu apostolado, agora está se identificando com a comunidade ou com a cidade de Corinto, no sentido de que era comum naquela época as pessoas levarem uns aos outros à justiça. E o tribunal era na praça. As pessoas se ajuntavam ali, os juízes eram ímpios e geralmente vendiam-se para que um outro pudesse ter êxito nas suas questões litigiosas. E Paulo está muito irritado, porque os irmãos daquela igreja, um irmão daquela igreja, acionou a justiça comum contra um outro irmão. E Paulo começa o capítulo 6 dizendo assim: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? É uma pergunta, é uma demonstração de indignação pastoral. A expressão de Paulo é: como vocês se atrevem a fazer isso uns com os outros? E é interessante que o verso 2 ele diz: vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Por acaso, versículo 3, vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Vocês não têm sequer um sábio aí no meio de vocês? E aí lembre-se que eu voltei lá para o Antigo Testamento, especificamente lá quando o sogro de Moisés dá a ele uma ideia genial, dizendo: olha, Moisés, se você ficar julgando a causa do povo sozinho, você não vai aguentar. Levanta homens sábios, homens capazes de julgar as coisas, e aquilo que não está na alçada deles, que o problema chegue até você. E aquilo pareceu bom a todos, e homens foram levantados, sábios foram levantados, e questões de ordem civil eram levados diante desses sábios, e eles julgavam. E quando Paulo está aqui escrevendo, ele está mostrando exatamente que a igreja do Senhor, a comunidade da aliança, não pode ir a julgamento, a juízo comum ou num tribunal comum, mas que as questões da vida, as questões de ordem civil deveriam ser tratadas na igreja. Para o apóstolo, aquilo feria a comunidade dos santos. Por isso ele faz uma pergunta até com um tom meio sarcástico. Vocês não têm aí sequer um sábio? E essa pergunta do apóstolo Paulo, além de ser uma pergunta sarcástica, é uma pergunta que leva a comunidade ou a igreja de Coríntios a entender que eles, que se achavam tão sábios, que gostavam de uma filosofia, que gostavam de ir para a praça, que gostavam de escutar os filósofos daquela época, que se achavam tão sábios, eram incapazes de julgar coisas como uma briga ou um litígio por causa de um terreno. E aí Paulo é muito duro com a igreja. Ele não está esquecendo as questões acerca da imoralidade. Versículo 12 em diante, ele volta a essa temática tão problemática na igreja. Lembre-se, uma pessoa estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. E esse irmão ainda estava na igreja.
Paulo chama a atenção porque aquele irmão deveria ter sido disciplinado. A igreja, a liderança deveria ter agido e não agiu. E Paulo é duro com a igreja. E aqui, irmãos, nós voltamos a essa questão. Primeiro, Paulo mostra para aquela igreja um caminho sobremodo excelente. Você lembra dessa frase? E eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, lá no capítulo 11, na realidade, virada do capítulo 10 para o capítulo 11 de 1 Coríntios. Eu usei essa frase para mostrar exatamente que Paulo dá àquela igreja a solução, o caminho para que eles não resolvessem essas questões diante de ímpios, para que eles não levassem as questões para um tribunal comum, para que a igreja não fosse exposta ao ridículo diante de pessoas más, porque era isso que acontecia, certo? Alguém já dizia que quando o tribunal era instaurado lá no meio da praça, pessoas ímpias participavam abertamente com perguntas, incitando exatamente o juiz a tomar uma decisão medíocre. E Paulo está dizendo, isso não é bom para vocês. Isso é derrota para vocês. E ele passa a mostrar à igreja a solução, o caminho. Mostrando primeiro que o caminho do litígio é um caminho de derrota para a igreja. Que essa questão de levar o irmão para o tribunal comum é uma derrota. Ele diz assim, isso já não é para vocês completa derrota. É interessante que ao afirmar que isso era derrota para a igreja, Paulo está dizendo assim, não importa quem é o vencedor da causa, não importa quem é aquele que foi derrotado, não importa o simples fato de levar essas questões. É uma derrota dupla para os dois e para o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está sendo muito incisivo com esses irmãos, porque ele entendia que essa questão violava a comunidade cristã e o testemunho de Jesus Cristo, do Evangelho, porque essas causas eram levadas para que os ímpios pudessem resolver. Paulo chama essas pessoas ímpias de injustos. Por isso, Paulo, irmão, entende que levar um irmão ao tribunal era o mesmo que, primeiro, cometer injustiça e trazer para aquele irmão que estava sendo levado ao tribunal prejuízo. Acompanhe comigo aqui. Quando Paulo diz assim, o simples fato de mover ações uns contra os outros já não é completa derrota para vocês? E aí ele faz duas perguntas. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Essa injustiça, esse prejuízo aos irmãos, não era outra coisa senão expor esses irmãos a um juiz ímpio, para que ele fosse julgado. E aí Paulo diz que isso era injustiça, era cometer injustiça e trazer prejuízo. Ao passo que Paulo fala isso, ele também está mostrando para aqueles irmãos que é exemplo de Cristo, que foi tratado de forma injusta. A igreja de Jesus deveria tomar o exemplo de Jesus para si. Veja, irmãos, a primeira coisa que Paulo vai nos mostrar acerca desse caminho para resolver a problemática dentro da igreja é mostrando que o caminho do litígio é derrota. Mostrando que, ao levar um irmão para essas questões, cometia-se injustiça e trazia para ele prejuízo. E não somente para o irmão, mas também para a igreja. A igreja não era exemplo de Cristo. A igreja não se torna exemplo do Senhor.
A igreja está perdendo a sua unidade, perdendo a sua essência, quando as coisas não são resolvidas ali entre as quatro paredes da igreja. Um certo comentarista diz que um tribunal cristão de arbitragem é apenas uma concessão se cada um houvesse considerado o outro superior a si mesmo. Meus irmãos, Paulo está falando com os dois que foram resolver as questões no tribunal dos ímpios, mas em especial ele direciona essas palavras ao irmão que promoveu a ação contra o outro. Os dois são culpados. Um porque talvez não honrou com o compromisso, e o outro porque desonrou o Senhor, a igreja, levando esse assunto para que um ímpio resolvesse a questão. Ele ainda continua mostrando um caminho excelente para que as coisas na igreja fossem resolvidas. Primeiro, Paulo mostra esse caminho mostrando que o caminho do litígio não é bom para a igreja, é completa derrota. Segundo, Paulo mostra que a igreja precisa caminhar nesse caminho, quando ele diz assim: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o dano? O que é isso, senão Paulo propondo aos irmãos perdão mútuo? Paulo está dizendo assim: acabem com esse negócio. Tira a queixa contra o outro. Resolvam aqui entre os sábios da igreja e estendam perdão um ao outro. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, o perdão é o caminho excelente para a resolução desses problemas. Interessante, irmãos, aqui alguém já dizia que as duas perguntas do apóstolo Paulo, por que não sofrer a injustiça? Por que não ficar com dano? Essas duas perguntas nos levam ao verdadeiro significado da cruz. Quando Cristo, de forma injusta, foi crucificado, quando Cristo foi ultrajado, quando Cristo não foi tratado de forma digna pelos seus irmãos. E Paulo está trazendo ao conhecimento daquela igreja de que a cruz é o verdadeiro significado da vida e a possibilidade em Cristo de perdão mútuo dentro da igreja. Interessante, irmãos, é que ao afirmar por que vocês não sofrem a injustiça, por que vocês não ficam com o dano, esse tipo de conduta que o apóstolo Paulo está aqui questionando era exatamente a conduta da igreja, na realidade da comunidade de Coríntios. Era assim que eles resolviam as coisas. Por menor que fosse o litígio, por menor que fosse a questão, era no tribunal dos ímpios que eles queriam resolver. Era com briga, era com questões assim. E esse tipo de conduta é oposto ao ensinamento que o próprio apóstolo Paulo teve de Jesus Cristo de Nazaré. Veja, irmãos, Mateus capítulo 5, do verso 32 ao verso 42, Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo, não resistam o perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer lhe processar e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Pois ele, quando insultado, não revidara com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ao fazer essa pergunta, por que é que vocês não sofrem um dano?
Por que é que vocês não sofrem injustiça e ficam com dano? Paulo está levando a igreja a olhar para a pessoa de Jesus Cristo e dizendo: qualquer coisa que for contrária a esse evangelho tem tudo a ver com aquilo que vocês estão fazendo, é oposto ao reino de Deus. É oposto à cruz, aos ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo mostra um caminho para que os problemas ou o litígio dentro da igreja fosse resolvido. Segundo ponto, irmãos. Ao dar o caminho para a solução dos problemas, Paulo chama a igreja também para uma autoavaliação. Versículo 9, versículo 10, acompanhe comigo. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se você prestar bem atenção, Paulo vai usar mais uma vez uma expressão que ele usa lá no início do capítulo. Ou vocês não sabem. Olhe comigo aqui, o versículo 2 do capítulo 6. Paulo diz assim: ou vocês não sabem que hão de julgar o mundo? E aí Paulo volta novamente a essa expressão para que eles entendam o teor da sua doutrina, para que eles percebam o grande mal que eles estão fazendo, para que eles entendam exatamente que a igreja está caminhando oposta ao caminho da cruz. No verso 1, Paulo fala que os crentes estavam levando suas demandas à presença de injustos. Esses injustos, agora, no verso 9 e 10, são mencionados. Não somente a juízes injustos, mas Paulo está falando agora da comunidade desses injustos, quem eles eram, e ele faz aqui uma separação. Ele fala de um tipo de pessoas injustas, e no verso 10, um outro tipo de pessoas injustas. Veja como é que Paulo vai tratar esse assunto. Ele diz que essas pessoas injustas não herdarão o reino de Deus. Paulo não tem medo de falar a verdade. Ele não vai falar com o injusto ou acerca do injusto com caviar, sendo aquele negócio assim, meio que politicamente correto. Não, tenha calma, não é isso que eu quis dizer. Paulo é muito claro. Os injustos não herdarão o reino dos céus. E se não bastasse isso, Paulo vai falar dessa relação de gente que não entra no reino dos céus. Isso é muito duro. Mas necessário para a igreja de antes e depois. Nós precisamos nos autoavaliarmos. E Paulo está fazendo uma avaliação da igreja. Está chamando os irmãos dizendo assim: lembre-se que esses injustos, ele chama primeiro as pessoas que estavam julgando as questões de injustos. Agora ele fala que outras pessoas da comunidade de Corinto, não da igreja em si, mas da cidade, também eram injustas. E a igreja estava se modelando a eles, deixando de lado o caminho da cruz, o perdão, o sentido do evangelho. E aí Paulo diz: epa, peraí, vocês têm que lembrar de uma coisa. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí ele começa a dar uma série de tipos de gente que não herdam o reino dos céus. Primeira seção, Paulo diz assim, versículo 9. Imorais, idólatras, adúlteros, afeminados e homossexuais. Interessante é que quando Paulo vai falar aqui no final, afeminados e homossexuais, não é por acaso não, viu? Paulo estava mostrando que o afeminado é o passivo na relação homossexual
E o homossexual é o ativo nessa relação. Ele está falando que esse par, que a sociedade chama de casal, não é do reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, não, irmão. Eu acho que se eu fosse Deus, é a própria palavra de Deus que está dizendo que tanto o passivo como o ativo, e a expressão lá no grego para afeminado, em algumas traduções vai falar mansos, não herdam o reino de Deus. E Paulo está dizendo claramente acerca dessa seção de gente imoral. É interessante que ele coloca aqui na relação os idólatras, por causa dos cultos a entidades e as prostitutas cultuais que faziam sexo a céu aberto. Paulo está dizendo, os idólatras também não. Coloca na mesma seção da questão da imoralidade. E aí, essa lista no verso 10 se refere agora ao pecado com o próximo. Veja o que ele vai dizer: ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Veja, irmãos, Paulo olha para a igreja, o problema está instaurado, ele mostra um caminho excelente, chama a igreja para uma avaliação e diz assim: vocês têm que lembrar de algo. Essa classe não herdam o reino de Deus. É como se Paulo tivesse assim: vocês estão entregando os assuntos da igreja, que a igreja pode resolver, na mão desse tipo de gente. E esse tipo de gente não pode nem tem poder para resolver as questões da igreja, porque eles não herdam ou não herdarão o reino dos céus. Paulo está chamando a igreja para uma autoavaliação acerca da sua conduta. Ora, se eu levo um irmão, se eu abro um processo contra ele e levo ele para um juiz injusto, e entendo, eu estou falando aqui no sentido de como as coisas funcionavam lá. E eu levo para um juiz injusto, onde um monte de gente participa desse processo, imorais, adúlteros, afeminados, homossexuais, todo tipo de gente vai dizer exatamente o que deve ser feito. Eles não têm poder para julgar a igreja que julga o mundo. Parece que a igreja esqueceu disso, esqueceu da sua essência, esqueceu da cruz. E Paulo chama a igreja para uma avaliação acerca da sua conduta. Versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Depois de falar tudo isso, Paulo olha para a igreja e diz assim: eu sei que tem pessoas crentes aí no meio de vocês, convertidos. Por isso eu quero lembrar a vocês quem vocês são. Paulo começa dizendo assim: alguns de vocês eram assim. E aí você vai lembrar exatamente de Efésios capítulo 2, quando Paulo usa quase que a mesma expressão. Quando ele diz assim: e ele vos deu vida em vossos delitos e pecado, no qual vocês andavam noutro tempo. E aí Paulo vai dizer assim: no outro tempo, vocês serviam ao diabo, satisfaziam os desejos da carne, dos pensamentos, eram filhos da ira, mas a graça de Deus alcançou o coração de vocês. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Paulo lembra a igreja
de Coríntios que, olha, vocês eram assim, alguns de vocês, quando ele classifica lá o tipo de gente injusta que a comunidade de Coríntios tinha, ou a cidade de Coríntios tinha, ele está dizendo, vocês saíram daí. Talvez alguns de vocês eram ladrões. Talvez alguns de vocês viviam pelas praças, tomava pinga todo dia, toda hora, todo momento. Pinguço. Talvez alguns de vocês eram homossexuais, ativo e passivo, e Deus tirou vocês daí. É como se Paulo estivesse dizendo para a igreja, sabe quem vocês são? Deixa eu lembrar, vocês são lavados. Lavados pela palavra, no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que vocês são. Vocês não são mais imorais, vocês não roubam mais, vocês são lavados. Vocês são santificados, vocês foram santificados. Tirados da sujeira, separados por Deus. Aonde agora quem atua é o Espírito Santo. E eu acho linda a expressão final, quando Paulo diz assim, justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo. Paulo dizendo, a justificação de vocês é mérito de Cristo e o Espírito Santo aplicou no coração de vocês a obra da salvação, essa justiça no coração de vocês. É isso que vocês são. De certa forma, essa expressão final do apóstolo Paulo chamando a igreja para o entendimento de quem eles eram, ofusca tudo aquilo que ele falou anteriormente. Porque o que vale aqui nesse momento é quem a igreja é. E eu acho bonito, irmãos. Porque, mesmo levando uns aos outros no tribunal, mesmo agindo como se fossem ímpios, Paulo não deixa de chamar os irmãos de irmãos. Vocês são adelfos, irmãos, lavados, remidos, santificados. Abre aspas aqui, irmãos, às vezes nós como igreja somos ruins. Quando alguém peca, a nossa tendência é execrar essa pessoa. Nós não buscamos a reconciliação, nós não choramos porque aquele irmão pecou, nós somos incapazes muitas vezes de cair aos prantos porque alguém está em pecado. O que nós queremos é que a justiça seja feita, que ele saia do meio dos irmãos, que ele é uma pessoa ruim. Mas é interessante esse trato. Porque o mesmo povo que quer ver um irmão caído, é o mesmo povo que continua pecando. Continua se envolvendo com questões que parecem mais ímpias do que santas. Mas Paulo não cessa de chamá-los de irmãos. Amém? Rapidamente eu queria trazer aqui, fazer 3 aplicações, como sempre faço. Coisas simples, direcionadas para a nossa vida diária, para a nossa vida comum. Primeiro, irmãos, Paulo nos dá o caminho, né? Eu brinquei de caminho sobre modo excelente, para que as questões, os problemas de litígio dentro da igreja fossem resolvidos. E esse caminho ainda é o caminho para a igreja resolver os seus problemas nas questões pessoais. Não só a nível de igreja, mas a nível de família também. E qual é? Perdão. O perdão ainda continua sendo um caminho bíblico para resolver problemas entre irmãos. Muitas vezes o que nós encontramos na igreja são problemas de relacionamento, aonde quem feriu é incapaz de pedir perdão e quem foi ferido é incapaz de perdoar.
Os problemas dentro da igreja não são só de ordem civil, ou problemas porque alguém comprou, ou porque alguém deixou de pagar, ou por causas, alguém comprou o carro de alguém e deu um bolo no outro. Eu me lembro, eu ainda era candidato ao Sagrado Ministério aqui dessa igreja. Eu tive problema com um irmão. Ele já não está mais aqui, também é pastor, hoje é um amigo querido. Conversamos assim quase que semanalmente. E eu vendi uma moto. Eu chamava moto de Corajosa, porque eu pesava na época 132 quilos. Era uma fanzinha, não, era uma Factor 125. O bicho era corajosa mesmo, irmão. E eu vendi essa moto para comprar um carro porque o Watts tinha acabado de nascer. Veja só, então o Watts já tem 12 anos aí, né? Já faz aí mais ou menos quase 13 anos essa história. E eu vendi, e o irmão não tinha carteira de motorista, né? De motoqueiro. Habilitação A, não é isso? E aí um belo dia, chegou um boleto lá em casa, uma cobrança. Nós tínhamos comprado lá feito o financiamento, e o rapaz não pagou as prestações, pelo menos 3 prestações ali atrasadas, e o nome de FEB foi direto para onde? SPC, só para contrariar, né, o crente. Só para deixar o crente assim irritado. Aí FEB me procurou, eu disse, não, vou resolver o problema. No dia que eu fui resolver o problema, chegou outro problema. A moto tinha sido apreendida pelo Detran, porque nem ele nem o outro tinha carteira. Aí o problema foi grande, irmão. O problema se alastrou, o problema se aprofundou. O problema dessa moto trouxe a chateação ao conselho, desgaste aqui no conselho da igreja. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pastor Toniel ligou para mim, para a FEB, não, vamos resolver essa situação. Eu disse, pastor, o cara tem que pagar. A primeira coisa, só tira lá do Detran se ele pagar, porque estavam os débitos lá tudo aberto. E aí, me encontrei com ele, depois de pago e tudo, fui no cartório, nós discutimos assim, não brigamos, mas discutimos, porque ele tinha feito isso. Mas o caminho, irmãos, para a restauração foi o perdão mútuo. Tanto ele me pediu perdão, como eu estendi também perdão. Sabe, e algumas questões dentro da igreja, no meio da liderança, gente que não se fala, gente que é incapaz de se achegar. Deixa eu dizer uma coisa, o caminho para a restauração, o caminho para a felicidade, o caminho para a graça é o perdão. E é interessante, irmãos, porque se nós formos aplicar a palavra de Deus, sabe o que é que nós temos que fazer? O que foi ferido? Olhar para as Escrituras e pensar numa coisa. Se teu irmão tem algo contra ti, vai lá e se reconcilia com ele. É o que nós temos que fazer. Não, mas eu vou esperar porque aquele miserável, aquele endemoniado, nessa hora o cara deixa de ser santo, a irmã deixa de ser a santa, é capeta, endemoniada, é tudo que não presta. Perdão. E aqui vai um conselho para vocês que estão aqui, para você que está em casa. Se houve algum problema na esfera civil, e você levou o seu irmão para o tribunal, abriu contra ele um processo, o meu conselho, retire a queixa. Eu sei que é difícil, não é fácil. Retira a queixa. Se reconcilia com teu irmão. E, a exemplo de Cristo, sofra o dano. Acate a injustiça que foi feita com você. Porque o juiz dessa terra não pode fazer o que somente Deus pode resolver. Retire a queixa, sofra o dano, sofra a injustiça. A sua vitória no tribunal é a derrota da igreja.
A sua alegria, porque você venceu uma causa contra o seu irmão da igreja, é a derrota do evangelho. Mas nós não queremos viver isso na prática. E você, irmão, que foi para o tribunal, você que sofreu no tribunal, que está tendo aí que pagar alguma coisa, perdoe. Telefone, exerça a graça do Senhor Jesus. É isso que o evangelho é, irmãos. Ou nós somos iguais ao mundo, ou nós nos parecemos com Cristo. Paulo chama a atenção da igreja. Vocês não sabem que isso é derrota? Essas questões têm que ser resolvidas aqui. Alguns acham que o conselho é somente para disciplinar. Quando alguém é chamado no conselho, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Não, o conselho da igreja existe justamente para lhe ajudar nessas questões. Retire a queixa, sofra o dano, sofra a injustiça e lembre-se de algo. A sua vitória no tribunal é a derrota do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Segundo, nós devemos fazer uma avaliação constante da nossa conduta como crentes, no sentido de andarmos caminhando sozinhos e como comunidade. Comunidade dos remidos, comunidade dos santos, povo da aliança. É interessante, irmãos, quando você olha para a igreja hoje, a igreja parece que está negociando com algumas causas. E nós temos que ter muito cuidado para não negociarmos a nossa fé e o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Parece que o medo tem tomado conta de pastores no púlpito, porque afirmar hoje que um homossexual passivo, ativo, não herda o reino de Deus parece ser um caminho perigoso. E de fato é. Mas nós não podemos negociar isso, essa verdade do evangelho. E não é somente o homossexual, o adúltero também. E não é somente o adúltero, é o imoral também. E não é somente o imoral, é o roubador, é o ladrão. É o injusto como um todo, é aquele que vive a serviço de Satanás. Não herda o reino de Deus. Se a igreja se calar nesses aspectos, ela precisa fazer uma autoavaliação. O evangelho é pregado na íntegra. A igreja precisa ser sacudida com essas verdades necessárias, essenciais, que mostram exatamente a sua fidelidade ao evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, Paulo faz uma avaliação com aqueles irmãos. Ele usa a expressão, ou vocês não sabem que essas pessoas não herdam o reino de Deus. Sabe o que é que eu vejo aí nas redes sociais? Um monte de gente dando like para gente que é adúltero, um monte de gente dando like para pessoas que são homossexuais. Não que você deva odiá-los, você deve amar, você deve orar, você deve pregar o evangelho, você deve respeitar. Mas concordar com o pecado é outra coisa. Concordar com aquilo que está sendo exposto é tão imoral quanto as atitudes imorais da sociedade. A juventude precisa entender isso. Nós precisamos entender isso como igreja. Dá like para tudo sem fazer um filtro. Meus irmãos, nós somos o povo da cruz. Essa é a grande verdade. E sabe o que é que o povo da cruz é? Sabe o que é que resta para o povo da cruz? Perseguição. Paulo faz uma autoavaliação, dizendo, ou vocês entendem que não são como eles, ou vocês vão viver com eles.
Meus irmãos, nós temos que estar dispostos a perder amizades, a perder relações, a perder o namorado que não é crente, a perder a namorada que não é crente, a perder sociedades, a perder o que for por amor ao Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Exatamente isso. Ah, pastor, mas o senhor está sendo um crente muito chato. Não, eu não estou sendo chato. Eu só estou falando aquilo que a Bíblia fala e nada mais. Nada do que eu estou falando aqui é meu. Mas é do apóstolo Paulo. Dado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos fazer uma autoavaliação como igreja urgente. Urgente. Por último, irmãos, nós devemos lembrar quem nós somos. E isso é o que nos dá esperança. Isso aqui deve avivar a nossa fé. Isso aqui deve mexer com a nossa alma. Antes de entrar nessa questão, eu quero que você entenda uma coisa. O irmão que pecou, o irmão que vacilou, o irmão que caiu em pecado, ele continua sendo irmão. Você deve ser alguém que vai ajudar no processo de restauração dessa pessoa. Paulo não cessa de amar a igreja. Você deve amar a sua igreja, amar os seus irmãos, caminhar do lado deles, chorar com ele, chorar com ela. E quando esse irmão ou essa irmã for restaurada, se alegrar juntamente com ele. Veja, Paulo diz assim, alguns de vocês eram assim. Que coisa boa é olhar para o nosso passado e ver que o nosso presente não tem mais nada a ver com aquilo que nós éramos lá atrás. Ontem eu estava falando para os meninos da UPA, com 8 anos de idade, eu tomei minha primeira dose de cachaça. Com 15 anos eu já bebia tudo e todas. E quando eu olho para esse tempo, eu olho o quanto isso foi ruim para a minha vida. Mas quando eu olho para o hoje, para o agora, as palavras de Paulo mexem comigo, mexem com o meu íntimo, acende a fé. O Espírito Santo movimenta a minha alma quando eu sei que eu era assim, mas hoje eu não sou mais. Que um dia eu não prestava, mas hoje o Espírito de Deus aplicou a obra em meu coração do Filho de Deus, e hoje, para a glória dele, eu sou nova criatura, você é nova criatura, você é gente nova, com roupa nova, com consciência nova. Que maravilha! Mas vocês foram lavados, a palavra lavou o meu coração e o seu coração, querido. Que coisa maravilhosa. Olhe para você. Peça ao Espírito Santo, ó Espírito de Deus, olha, me ajuda a olhar para a minha alma, e você vai ver uma alma limpa, uma alma mais branca do que a neve, mas não é mérito meu, não é mérito seu, é da cruz, é de Cristo. Meus irmãos, é assim que nós devemos nos enxergar. É assim que nós devemos andar como um povo que foi lavado. Um povo santo. Oh Deus, um povo santo, meu irmão. Que coisa gostosa! Antes nós éramos filhos da ira, por natureza inimigos de Deus. Mas hoje nós somos santos. Você está vendo aí esse santo, essa santinha do seu lado, é seu irmão em Cristo Jesus. Santificação. Nós devemos buscar mais, nós devemos jejuar mais, nós devemos orar mais, nós devemos buscar mais de Deus na nossa vida. Oh, dá vontade de dar uns pulos aqui, irmão, mas aí vão dizer que eu sou penteca. Quando o Cláudio começou com aquele negócio ali, deu vontade de... Que seja, meu irmão, glória a Deus, porque o Espírito Santo me santifica. A palavra de Deus faz algo na minha vida.
E mais do que isso, nenhum de vocês, nenhum de nós que estamos aqui, Satanás tem mais o poder na minha vida. Ele não tem mais poder. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Não há mais culpa, não há mais peso, não tem mais carga nem mochila. É Deus na nossa vida, irmão. Glória a Deus. Se quiser me chamar de penteca, eu aceito. Problema nenhum. Que maravilha! Que coisa gostosa é saber que o Espírito Santo veio, quebrou a minha resistência, não respeitou a minha vontade, ultrapassou os muros da barreira e disse: vem, tu é meu. Desde a eternidade o seu nome estava lá. E ele imputou a justiça do Filho na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Nós não somos mais imorais, nós não somos nada disso que Paulo disse, nós somos um povo santo, lavado e remido para a glória de Deus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.